Olá, seja muito bem-vindo ao canal Inferiores em Foco. Eu sou o Robson Massi, criador do canal, e hoje nós vamos falar quais os riscos associados para um paciente, uma pessoa que vai fazer uma prótese de quadril. Então, fica comigo até o final, mas antes não esquece de curtir, compartilhar, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que a gente faz aqui. Então, vamos embora pro vídeo. Olha, eu já produzo conteúdo aqui na internet já tem alguns anos e a maioria das pessoas que me procuram, tanto no Instagram como aqui no YouTube, são com objeções parecidas. Elas têm medo ou insegurança quando vão tratar um paciente que tem uma prótese de quadril. Existe uma mística por trás de uma prótese de quadril que é a luxação da prótese. Aconteceu uma coisa muito grave com o paciente ao ponto de ter uma luxação da prótese. Mas essa não é a única objeção. Os pacientes também têm medo de atividades rotineiras, como sentar na cadeira, andar, se pode subir ou descer a escada, se pode agachar. Tudo isso está associado, obviamente, ao risco da luxação, mas essa não é o principal ponto que nós devemos nos atentar. Existem outros riscos que não estão em nosso controle, mas que a gente precisa saber identificar para conseguir orientar adequadamente os pacientes. Bom, alguns dos riscos, como eu falei, que não são controlados por nós, é o risco do desgaste da prótese. Nós sabemos que os tipos de materiais, dá uma olhada aqui nessa imagem, têm características e composições diferentes. Esse desgaste é natural nos materiais, mas que alguns materiais, como cerâmica, é diferente de um desgaste de um polietileno, por exemplo. Então a cerâmica tem uma durabilidade maior do que um polietileno, embora os polietilenos atualmente são de altíssima qualidade e têm uma durabilidade muito alta, mas mesmo assim, estudos prospectivos, estudos que acompanham as pessoas, dá uma olhada nesse trabalho aqui na tela, a cerâmica se mostrou mais duradoura do que os outros materiais. Isso não quer dizer que os outros materiais não servem, existem indicações específicas para cada tipo de material, mas parece que a cerâmica tem uma durabilidade maior do que os outros materiais. Então, quando o assunto é durabilidade, parece que a cerâmica sai na frente. Mas o risco de desgaste acontece quando os materiais são de péssima qualidade, o cirurgião não tem a opção de escolher um material de muita qualidade, ele acaba optando por um polietileno de baixíssima qualidade e, consequentemente, esse desgaste pode aparecer de uma forma mais precoce. Mas nós sabemos também que o desgaste precoce de uma prótese de quadril está associado muitas vezes a erro no procedimento ou não adequação do procedimento cirúrgico. A biomecânica da prótese não fica adequada, não fica 100% confiável, assim levando um desgaste precoce do material. Então muitas vezes o problema não é o material, e sim a execução. A qualidade da cirurgia não foi feita de forma mais adequada possível. Então isso é um dos primeiros riscos. O segundo risco é o risco de infecção. Embora seja muito raro, mas em algumas situações pode causar problemas sérios para o paciente. O risco de infecção em um paciente que faz uma prótese de quadril é bem baixa, mas você, fisioterapeuta, precisa ficar atento a alguns sintomas ou sinais que esse paciente pode apresentar devido ao processo infeccioso. O paciente pode apresentar muita vermelhidão na região da cicatriz, dor desproporcional, e essa é o principal sintoma que você precisa ficar atento. Um paciente que tem um processo infeccioso numa prótese de quadril, esse processo pode aparecer depois de algum tempo, isso é fato, mas a chance de acontecer nos primeiros dias é bem maior, mas isso não inibe o fato de um processo infeccioso acontecer mesmo depois de algumas semanas ou apresentar sintomas depois de algumas semanas. E dor desproporcional quando o paciente anda, quando o paciente sobe e desce escada, uma dor intraarticular, uma dor na virilha, pode levantar a suspeita de um processo infeccioso. O que é muito comum também é o paciente apresentar dor depois de alguns meses da prótese e esse processo infeccioso gerou a soltura da prótese. Aí sim existe um problema sério que precisa ser corrigido. Esse paciente precisa ir para o cirurgião para ele tirar essa prótese, fazer um tratamento adequado e depois colocar um implante novo nesse paciente. Então a infecção pode causar problemas sérios para o paciente. Então fique atento, sempre que o paciente tiver dor desproporcional para subir, descer a escada, ou apresenta dor depois de alguns meses, quando isso realmente já era para ter cessado, levante a hipótese, converse com o cirurgião para que uma nova radiografia seja feita, um novo exame de sangue seja feito. Bom, e o terceiro e último risco é a luxação da prótese, como eu comentei aqui no começo do vídeo. A luxação da prótese é a principal objeção, tanto dos fisioterapeutas como dos pacientes. O maior medo
de um paciente que tem uma prótese de quadril é ter uma luxação. E o maior medo, o maior receio de um fisioterapeuta mal treinado e mal capacitado é também ter essa luxação da prótese no paciente. Mas antes de falar especificamente dos cuidados que você precisa ter para que isso não aconteça, vou te fazer um convite para clicar no link na descrição desse vídeo e lá dentro você vai ter acesso ao meu treinamento completo de reabilitação do quadril. Não só de prótese de quadril, mas também de tendinopatia, de impacto, de pubalgia, de lesão muscular, ou seja, um treinamento completo que abrange todas as patologias do quadril. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito mais confiança e segurança para tratar os seus pacientes. Como eu falei, as principais objeções e medos de um paciente que tem uma prótese de quadril é a luxação. Mas estudos prospectivos também mostram uma taxa de luxação muito pequena associada a uma prótese de quadril. Veja esse estudo aqui publicado no Lancet, mostrou que a taxa de luxação está abaixo de 5%, em média de 2%. E as principais variáveis que aumentam a probabilidade de um paciente ter uma luxação de quadril são obesidade, são fatores psicológicos, ou seja, doenças mentais, e são luxações prévias. Então esse paciente pode ter um risco aumentado quando necessariamente já aconteceu alguma variável muito importante com esse paciente. Mas no dia a dia esse paciente não vai ter problemas de luxação quando esse paciente estiver fazendo exercício, quando estiver caminhando, quando estiver dirigindo. O risco de acontecer nessas atividades é próximo de zero. Então você precisa orientar o seu paciente da seguinte forma: qual o principal movimento que pode levar à luxação que você precisa realmente evitar? É o movimento combinado de flexão do quadril, adução e rotação interna do quadril. Veja bem, esses movimentos combinados, flexão do quadril próximo de 90, adução do quadril e rotação interna. Quando você faz isso, dá uma olhada nessa imagem aqui. Quando você faz isso, você pistona, você joga a cabeça femoral, ou no caso, o implante femoral, para posterior e inferior, favorecendo assim uma luxação. Esse é um teste de luxação que os cirurgiões fazem no intraoperatório para saber se realmente a prótese está estável. E no dia a dia você deve evitar o seu paciente e fazer alongamentos desnecessários quando cruzam demais a linha média, como esse que eu coloquei aqui na tela, como esse também. Então movimentos que aduzem demais a perna, ou fazem flexão demais, ou rotação demais, você precisa evitar. Por quê? Porque você não sabe das condições que essa cirurgia foi feita. Então um ponto muito importante é você conhecer o cirurgião, conhecer a expertise desse cirurgião, conversar com esse cirurgião constantemente, porque se existe algum risco, esse cirurgião deve comentar para você, ele deve chegar e falar para você que essa prótese ficou um pouco instável devido a fraqueza muscular exagerada, uma atrofia muito grande, ou uma disposição da prótese que acabou não ficando da melhor forma possível, a biomecânica acabou não ficando da melhor forma possível. Então, isso precisa ser comunicado para que você tome um excesso de precaução. Mas, no geral, você não deve orientar alongamentos desnecessários que cruzam a linha média e falar para o paciente nunca mais fazer movimentos combinados como flexão, adução e rotação interna. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que o seu paciente não vai ter nenhum tipo de problema quando o assunto é luxação. Reforçando o convite aqui para você curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal para você ficar por dentro de mais vídeos como esse e clica aqui na descrição, se inscreve no meu treinamento de reabilitação do quadril que eu tenho certeza que você vai ter mais confiança e segurança. Por hoje era isso, a gente se vê na próxima, até mais!